Quem tem que dominar a venda é o vendedor. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Paulino, eu sou cofundador do Agendor. Hoje, no Fora do Forecast, a gente está com um parceiraço do Agendor, que é o Luciano Giarotti. Fala Lu, tudo bem? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que o pessoal vai ver aí, né? Nosso papo, boa tarde aí. Julião, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, a nossa parceria aí de 11 anos, né? É isso aí. Bom, o Luciano, ele é CEO da Ichiban Business, um mestre na arte de vendas e estratégias empresariais. Sua jornada profissional é marcada por muita experiência. Começou como office boy no SBT, virou empreendedor com 21 anos, quebrou aos 29, foi diretor de negócios na DigiPronto, atuou brilhantemente como Master Trainer no Instituto Brasileiro de Coaching e atualmente ele aplica toda a sua expertise como mentor de negócios na Sales Club e lidera a Ichiban, uma empresa de consultoria e treinamento comercial focada no público B2B. Luciano é celebrado por sua capacidade de analisar o potencial de vendas, criar estratégias de crescimento orgânico e motivar equipes. Com sua abordagem amigável e soluções inovadoras, Luciano se estabeleceu como uma autoridade em estruturação e aceleração de vendas e treinamentos corporativos, inspirando e acelerando seu sucesso e o sucesso de todos ao seu redor. Então a gente vai mergulhar nas histórias que Luciano tem para contar, aquelas que normalmente ficam de fora do forecast. Boa, Lu, é isso aí. Bem-vindo aí, programa. Prazerzaço ter você conosco aqui novamente. 11 anos, hein, de parceria? Pois é, 11 anos, cara. Eu sempre lembro disso, né? Eu tava começando a Itiban, que é a minha consultoria, minha aceleradora de vendas, e aí conheci vocês, não lembro se foi na internet, eu lembro que eu conheci vocês, alguma coisa, e eu fui lá na incubadora, em Higienópolis, e era você e o Gustavo só, estavam só vocês dois lá. E aí, nossa, de lá para cá, só crescimento, só conquista, só coisa boa, legal. É isso aí. Lu, vamos começar então. Para quem não conhece, eu vou explicar como é que funciona a dinâmica da nossa conversa. A nossa conversa é dividida em duas sessões. Então, a gente tem uma primeira sessão que a gente chama de Dentro do Forecast, onde que a gente vai falar sobre estratégias, táticas, técnicas, boas práticas de vendas, gestão, liderança, produtividade, negócios. E a segunda parte do podcast é a parte fora do forecast, onde que a gente vai abordar esses temas, só que com histórias reais do dia a dia de vendas, histórias inusitadas, inesperadas, aquelas histórias normalmente que não são contadas pelos vendedores. Fechado, Lu? Vamos Isso aí. começar então? Bora. Então, começando aqui a sessão do Dentro do Forecast, eu queria que você contasse um pouco mais sobre a Itiban, o que vocês fazem, para quem que vocês vendem, no que vocês acreditam. Vamos lá. A Itiban é uma aceleradora de vendas, né? A gente faz estruturação e aceleração e capacitação. Então, tem empresa que a gente entra para estruturar a área comercial, tem empresa que a gente entra com uma área estruturada, a gente acelera, aumentando o faturamento, aumentando vendas, resolvendo o ponto que a gente que a gente encontrar. Então, não necessariamente é montar uma área. Às vezes a área está montada, mas tem vários gaps. Às vezes a área está montada e não está vendendo. Às vezes está montada e está vendendo e tem que acelerar. Né? E às vezes tem que montar uma área. Por exemplo, uma operação não tem inside sales, a gente vai montar uma operação de inside sales. Ou ela não tem uma estrutura de pré-vendedor, a gente vai montar a estrutura de pré-vendedor. Ou ela não tem CRM, ou ela tem o CRM e está mal parametrizado, a gente vai ajustar o CRM que o cara usa, como a gente faz muitas vezes, né, Júlio? O próprio Agendor passa muito cliente para a gente que precisa de processo, porque a ferramenta é uma coisa, o processo é outra. Então, o cara às vezes usa a ferramenta, mas não tem o processo. Então, a gente entra ajustando isso também. Em ambos os casos, tanto estruturação com aceleração, a aceleração sem estruturação, os dois, precisa também entrar com a capacitação.
Capacitação pode ser pontual, um day training, uma convenção de vendas, uma palestra, como programas de 1, 2 anos, onde a gente envolve várias pessoas do nosso time, cada um com uma expertise, para pegar aí liderança, gestão e também a operação, vendedor, pré-vendedor, key accounts, e vai aonde tiver na operação, aí tudo voltado para vendas. Lu, eu queria saber de onde que surgiu a ideia da Itiban. Por que ela foi criada? No que vocês acreditam? Tenho lá a resposta poética, tem a resposta real. A resposta poética é porque eu queria ajudar realmente outras empresas. Eu já tinha essa intenção, porém aconteceu uma coisa comigo, aconteceu algumas vezes, e acontece com muita gente de vendas. Quando você é bom de vendas, hoje está um pouco menos isso, mas mesmo assim tem. Mas antigamente tinha muita gente que trabalhava só com variável, que foi o meu caso. E eu por mim, eu gosto de trabalhar com variável, né? E aí, quando o cara vê você trabalhando, fala, pô, você tem network, você tem oratória, você tem pegada, você tem técnica, tem garra, porra, dá resultado. Eu queria você no meu time, eu vou te pagar 20% de comissão. Porra, legal. O cara investe só no cartão de visita. O cara investe só no cartão de visita. O computador é seu, o carro é seu, a gasolina é sua, o celular é seu, beleza. Aí 20% de 10 mil é 2 mil. 20% de 100 mil é 20 mil. 20% de 500 mil, o cara já quer renegociar os 20%. Então, quando eu quebrei a empresa lá com 28 para 29 anos, eu fui para o mercado e não queria mais saber de empreender. Aí eu fiquei 10 anos aí na área comercial, sempre estruturando operações, fazendo empresas crescerem, sempre pequenas e médias empresas, que atuavam em mercados B2B, que tinham que vender para gigantes ou tinham que aumentar as vendas e tal. Sempre foi esse o desafio. Que é essa metodologia que hoje eu uso aqui na Itiban. E aí, eu queria montar alguma coisa, o foguinho do empreendedorismo voltou. Tinha acontecido algumas vezes esse lance do ajuste da comissão, do ajuste da remuneração, ficava muito puto com isso, tanto que com o meu time hoje é muito preto no branco, é muito tudo combinado e a regra do jogo não muda, não muda, porque justamente para não ter aquele desânimo no meio do caminho. Isso com trainer, com consultor, com especialista, com comercial, com ninguém. Então, foi esse o motivo, né? Essas duas coisas que motivaram a gente. E a gente acredita que vendas é o motor da empresa, né? Eu acredito que tem 2 departamentos numa empresa, o de vendas e o das pessoas que ajudam a vender. Uhum. Eu achei que você ia comentar, eu vi num vídeo seu você falando, tem 3 principais departamentos numa empresa. O primeiro deles é o de vendas, o segundo de vendas e o terceiro é de vendas. Isso aí. Lu, eu queria mudar para já começar a falar de técnicas e táticas. Então, o segundo tópico que a gente vai abordar aqui é sobre posicionamento do vendedor. O posicionamento do vendedor entre a comparação entre o vendedor ele ser um vendedor bonzinho e um vendedor assertivo. Eu queria que você compartilhasse um pouco mais o que você pensa sobre esse tipo de posicionamento, esse tipo de vendedor que tem um posicionamento muito de bonzinho e como que isso impacta os resultados de vendas. Ótimo. Eu adoro falar sobre isso, né? Vendedor bonzinho não vende, primeiro, né? O cliente domina. Quem tem que dominar a venda é o vendedor. Quem está com o joystick na mão é o vendedor. E aonde entra esse negócio do posicionamento? Aonde entra esse lance do bonzinho, né? Entra, por exemplo, na coisa do cara te pedir a proposta e você mandar por e-mail. Entra no lance de você deixar em aberto para ele te responder depois que ele analisar. Não é ele que vai responder depois que analisar. Você vai combinar com ele na reunião quando ele vai te responder. Aí que vem o mindset do vendedor, que é o que eu falo que o vendedor é bonzinho. Ah, mas o cara não vai responder para mim. O cara não vai dizer na hora. Posicionamento. Você diz para ele assim: olha, eu entendo que a sua agenda é complexa, a minha também é, com ênfase na voz. A minha também é. Então, até para não ficar te chamando, eu já queria deixar uma data. Ah, mas eu não sei, me manda que eu vou dar uma olhada. Olha,
quando a gente conversou, você achou que era importante. Sim. E aí a gente conversou agora, fez sentido para você avançar, não fez? Sim. Técnica dos 3, sim. Como dizia Dale Carnegie, quanto mais sims o cara disser, né? Os pequenos compromissos, Então, né? você vai pegando esses compromissos. E aí você termina com o compromisso vindo do cliente. Quando você pode, então, analisar realmente esse material e a gente voltar a falar? Aí que vem a caca. O vendedor fala, o cliente fala, semana que vem. Hoje é quinta. Semana que vem tem 5 dias. Aí eu pergunto para ele, semana que vem, segunda? Não. Segunda não vai dar. Amanhã é sexta, tá. Dá vontade de falar, então tá vendo? Não é semana que vem. Que dia? Mas você tem que ser educado. Você tem que se posicionar e ser educado. Você fala assim, olha... Isso que eu ia perguntar. Como equilibrar, né? Como equilibrar a assertividade com a educação, né? Para não afugentar também o cliente, né? Mas eu tenho eu já afugentei alguns, tá? Eu tenho um posicionamento meio duro. Vamos guardar essa para a segunda sessão, então, hein? Vamos. Essa é uma história legal. Então você fala para ele assim, olha, eu entendo que você precisa analisar, mas assim, eu queria assumir esse compromisso com você. Porque afinal de contas eu estou realmente apostando que você gostou do projeto e que a gente vai avançar, certo, cara? Certo. Então tá, dá uma olhada na sua agenda na semana que vem, veja direitinho que dia que eu posso te ligar sem te atrapalhar, que você tenha conseguido avaliar com calma o projeto, a proposta, ou seja lá o contrato, seja o que for. Aí o cara olha. Aí ele fala, então tá bom, me liga terça. Continua o alinhamento. Legal, terça posso te ligar às 14? Ah, pode. Ele nem olhou. Aí você fala, você tem certeza que não tem nada às 14? Você vai conseguir falar? Não tem algum almoço mais longo que você não vai estar no escritório? Que nós vamos fazer uma vídeo, né? Então, de repente, você está em trânsito. É verdade! Eu tenho um almoço não sei aonde. Podemos às 16? Podemos. É assim que tem que ser. Então, é esse posicionamento, entendeu? O vendedor, ele não pode amarelar. Eu vejo muito vendedor amarelando. Muito. Quer dizer, você já está começando errado. Entendeu? Tô ansioso para você contar a história que aconteceu contigo, hein? Vamos lá. Boa, vamos lá. Vamos para o segundo tópico. Eu acho que isso daí é algo um pouco mais abrangente, né? Falando de fases de vendas, né? Então, funil de vendas, processo comercial e etc. Eu queria perguntar para você, uma pergunta que a gente costuma receber bastante aqui no Agendor é o seguinte: pensando em funil de vendas, qual que é a diferença entre etapas de vendas e atividades de etapas de vendas? Isso é muito comum, assim. Como que você enxerga essa diferença e quais são as boas práticas na hora de estruturar um processo de vendas consultivas? O que acontece? Isso que eu falei do vendedor bonzinho é a última fase de venda. É o acordo. Pessoal, grava isso. Todo contato com o cliente tem que terminar na fase dos acordos. Então, o que eu chamo de etapa de funil e fase de venda são coisas distintas mesmo. Então, por exemplo, na prospecção, você tem as 4 fases da venda. Na apresentação da proposta, você tem as 4 fases da venda. No fechamento, você tem as 4 fases da venda. Na negociação, você tem as 4 fases da venda, que são quais? Conexão inicial. Investigação, fase 2, onde tem spin, bunch. Fase 3, apresentação do produto, da proposta, defesa. Se houver alguma objeção, é aqui. E o fim, que são os acordos. O que tem na conexão? Perguntas de alinhamento. Então as pessoas querem fazer spin e não alinharam com o cliente que vão fazer pergunta. A saudação, o entendimento e as 4 fases da venda não tem nada a ver com as 4 fases do spin. O spin, ele está na fase 2, que é a investigação. Ele está inteirinho dentro da fase 2. O BUNT, budget, autoridade, necessidade e tempo, o N do BUNT, você pode colocar o spin dentro do N do BUNT. Então, se você estiver fazendo qualificação, você faz o BUNT dentro do N e você faz o spin inteiro. Porque não adianta você saber qual a necessidade do cara. Você tem que saber qual é o problema e a dor, que é o problema e a implicação do spin. Sim. Então,
E somente após isso você vai para a apresentação. Não tão à risca assim. Não, eu só vou falar do meu produto quando eu fizer a investigação. Você pode navegar nisso. E tem muita reunião, e isso volta no tema do posicionamento, né? O vendedor tem medinho. Faltou uma informação, mas agora eu já estou na apresentação. Fala pro cara. Fiquei com uma dúvida, que eu acho que eu acabei deixando passar quando eu estava te fazendo as perguntas lá na investigação, agora há pouco. Que ele precisa saber o nome das fases do cliente. Então, essa habilidade você vai treinando, você vai pegando, né? Como que a gente treina vendedores, equipes a aprenderem essa metodologia? Um pouco de cada vez. É como eu digo, você aprendeu as 4 fases, agora você vai fazer só a conexão. Então, você vai ficar uma semana fazendo a conexão. Quando entrar na fase 2, vai do jeito que você quer. Aí agora eu estou fazendo a conexão legal, agora vai para a fase de investigação. Isso é um dos grandes erros de muito treinador por aí, que é que o cara aprende tudo. Por exemplo, um cara chamou a gente esses dias, fizemos segunda-feira, um treinamento para 14 líderes de vendas de uma empresa. E o conteúdo era mais comunicação assertiva, crenças, e entrou spin no meio. Cara, tinha 1h30 dentro do conteúdo de 8 horas, 10 horas, 9 horas. Tinha 1h30 para falar de vendas. O que nós falamos? De perguntas. Mostrei o spin e entramos em pergunta. O cara tem que primeiro aprender a fazer pergunta. Depois ele aprende pergunta na metodologia do spin. Agora falamos das 4 fases de venda, vamos falar das etapas do funil. Vamos falar do que a gente usa muito aqui. Entrada, qualificação, contatar, agendando reunião, proposta, negociação e em fechamento, que é outro erro que todo mundo comete. Depois de negociação já vai para fechado. Tá errado. Fechamento é aquela fase que está assinando o contrato, está pagando o boleto, está aprovando. Quantas vendas não caem nessa etapa? Então não pode dar ganho ainda e também é errado estar em negociação, porque você já negociou. E aí junta as duas coisas. As fases da venda que são usadas. Conexão, investigação, apresentação e acordo. As 4 fases são usadas em todas as etapas do funil. Então, você está na etapa inicial de entrada, entrou o lead ali, você vai arrastar para a qualificação e vai estudar o cara. Você não está com o cara ainda. Aí você vai em contatar. Em contatar, conexão, mais ênfase em conexão, muita ênfase em investigação, que é o primeiro contato que você está com o cara. Porém, a investigação do SDR entra Band. A investigação do vendedor, do executivo, já entra mais spin. Viu como as coisas vão navegando? Não estou aprofundando aqui porque não é o objetivo, né? O objetivo é a gente falar mais macro. Mas então, de forma simples. 4 fases da venda, em todos os pontos de contato você está com o cliente. Vamos falar lá na ponta. Você está em negociação. Tem as 4 fases? Tem. Lembra, negociação é poder. Quem tem mais poder ganha a negociação. Como você conquista poder numa negociação? Com informação. Como você consegue informação? Perguntando. Então as pessoas querem negociar sem saber as coisas. Então você perde poder. Então, se for uma negociação, foco também na fase de investigação. Mas você já sabe um monte de coisa que você perguntou lá atrás, no entendimento de necessidade, em outras etapas do funil, em outras etapas do processo de vendas. Mas todo ponto de contato com o cliente tem as 4 fases da venda. Conexão, investigação, apresentação e os acordos. E o que tem nos acordos? Além do acordo, tem o fechamento. Então você pode ter um avanço, uma evolução ou um fechamento. Vendas menos complexas com tickets menores, pode fechar mais rápido. Então você vai direto você empurra para o fechamento. Vendas mais complexas, você pode ir para evolução ou avanço, que é diferente. Quer ver um exemplo? Evolução. Olha, vamos falar semana que vem de novo, eu vou estudar um pouco aqui. Não evoluiu, avançou. Agora, evolução. Sensacional. Era isso que a gente estava procurando. Eu vou marcar semana que vem para você falar com o meu diretor de operações. Evoluiu. Você avançou na cadeia.
Fazendo um gancho com os trabalhos de consultoria que você aplica, o que você costuma identificar de erro comum nas empresas que você vai aplicar consultoria em relação aos processos de vendas delas? Falta de processo. Primeira coisa. Não tem uma ordem nas coisas. E é muito. Isso que eu vou falar é. Nossa, eu vou falar quase que 100% dos casos. Porque o cliente que tem tudo em ordem e tem uma maturidade para saber isso, ele não precisa da gente. Então, quem procura a gente, onde a gente vai e tem aderência, é o cara que tem clareza de que ele não está fazendo ou quer saber se ele está fazendo, né? E ele precisa de ajuda. Então, é muito comum a empresa estar vendendo, estar crescendo, estar voando e tem um monte de coisa fora do processo. Por exemplo, uma empresa cliente nosso aí, 20 pau por mês de Google, 12 pau por mês com a agência, mais uma pessoa de marketing interna, quase 40 pau, fazendo rodízio de lead com o lead que chega por marketing. Vendedor de carteira, vendedor de 12 anos na empresa, o cara não tem habilidade, nem paciência, nem tempo, porque ele tem uma carteira para ele atender. Para atender lead do Google. Eu fiz um cliente oculto nessa empresa. Guarda essa. Tá bom. Guarda essa. Vou anotar aqui para eu lembrar. Já anota essa daí. Eu queria aproveitar o gancho e mudar para o nosso quarto tópico, onde que a gente vai falar sobre spin selling. E aí a gente falou aquilo sobre spin selling, né? E existem outros métodos de vendas e qualificação como Bunch, Anum, Champ, enfim, GPCT, vários outros, né? Você já viu a eficácia do spin selling na prática e por isso você prefere usar o spin selling ou, como você disse, varia de acordo com a situação? E quais são os contextos e situações que você prefere aplicar spin selling ou aplicar outro método de vendas para investigar um pouco mais sobre o cliente para fazer a sua venda consultiva? Eu vou falar por mim e eu vou falar o que eu recomendo para a galera. Eu conheci o spin quando eu estava no mercado e eu tive o prazer de fazer um baita curso de spin com um brasileiro que era diretor de América Latina de vendas da HP. E eu adorei o spin, adorei o cara, foi... Isso faz 20 anos. E aí eu tive o prazer de ir atrás do spin. Eu li livros do spin que não tem no Brasil. Além dos dois que eles têm, que é o famoso spin selling, né? Tem esse aqui, que é o principal, o primeiro livro dele. E tem esse aqui, que é Alcançando Excelência em Vendas para Grandes Clientes. E esse aqui, ó, tem um autógrafo do Neil Hakan. Que legal. Então eu fiz uma formação spin com ele. E eu acho que eu fiquei apaixonado. Então eu sou Spin Futebol Clube. Eu estudo muito a metodologia. Eu estudo demais metodologia. E aí eu estudando outras, eu vi que todas saíram do spin, porque o spin é da década de 80. Mas o que é legal no spin? Não sei se a galera sabe, Neil Hakan, ele é psicólogo, cara. Então ele interpretou durante 12 anos mais de 10 mil vendedores, gastou 30 milhas de dólares numa pesquisa bancada por Xerox, Microsoft, HP e outros gigantes para entender como era o vendedor. E ele mapeou esse diacho. Ele viu que o melhor, o vendedor que batia a meta, fazia pergunta. Ele viu que quem vendia mais fazia mais pergunta. E quem era o primeiro lugar, o top 10, tinha um framework de pergunta, que é o framework do situação, problema, implicação e necessidade. E aí as outras metodologias todas, elas partem disso. Agora, tirando isso, Bunch, outras metodologias de qualificação, você falou GPCT, GPTW, cara, vai em todas que vai dar certo. Porém, escolhe uma e segue. Porque é isso que dá pau. Eu fiz um projeto pro
para o Senac, para a área corporativa do Senac. E eles tinham tido umas outras 2 consultorias. E o Head lá falou para mim, cara, pelo amor de Deus, cara, você não chama metodologia nenhuma no projeto. Pega a nossa e usa a tua dentro da nossa, mas não fala o nome. Por quê? Porque é um conflito, time. Mas olha a maturidade do gestor. E aí, gente, eu vejo muita coisa. Eu vejo a empresa contrata um treinamento, ela contrata um treinador, um palestrante, e o cara chegando com a metodologia dele, indói do time. Não tem uma investigação ali técnica para saber o que o time faz, o que o time não faz. A gente, quando vai montar treinamento, em muitos casos, a gente entrevista uma parte do time. A gente entrevista o gestor, entrevista uma parte do time, olha número, olha dados, para depois montar o treinamento. Isso é muito raro, cara, e é difícil a gente fazer, porque ninguém faz. Aí quando a gente pede isso, muitas vezes para o RH fala, não, mas para que você quer? Não, eu quero por isso, isso, isso. Não precisa, me dá a proposta. E daqui a pouco a gente fala sobre isso, sobre não dar a proposta. Siga o teu método, siga o teu posicionamento. Aí volta lá na primeira conversa que é de posicionamento, entendeu? Queria que você contasse qual é a sua visão sobre o que é mais mal interpretado, digamos assim, do spin selling. E como que você esclareceria essas más interpretações? Tem várias, 2, 3 que eu lembro rápido. Vendedor chato, faz pergunta demais e não sabe fazer, não tem um norte. Por que ele faz isso? Porque ele não tem clareza das dores do cliente. Então, se ele tiver uma lista de problema e dor, ele já vai fazer a pergunta melhor. Ele não pode ter a lista de perguntas. Spin não funciona com a lista de perguntas. Aliás, tem um outro caso aqui para contar daqui a pouco. Já vai anotando aí para... Então, não funciona ter o script, né? Vou contar um caso de um cliente que me exigiu que eu fizesse uma matriz de perguntas e eu quase quebrei o contrato do projeto porque eu não fiz. Mas eu conto daqui a pouco, não percam. Mas outra confusão que acontece no spin é principal, assim, é o vendedor achar ou o vendedor entender a dor da cabeça dele. Ele não fez usando as perguntas, o cliente declarar. E o cliente tem que declarar. Não adianta estar falando com você aqui e eu entender, eu chegar na conclusão de que você tem a dor XYZ e que isso pode implicar em algum problema para você. Eu tenho que fazer pergunta de situação para levar para o problema, fazer de problema para implicar na dor e tenho que levar na dor para levar para a necessidade, para ele declarar a necessidade. O que acontece muito? O cliente vai lá direto para a necessidade. E o vendedor fala, não precisa fazer spin. Ele já declarou a necessidade. Só que isso não constrói valor. Porque não dói para o cliente quando ele não declara o problema e a implicação, que no caso é a dor. Acho que é um caso muito comum. A gente também consegue observar isso. Muitas vezes quando você tem uma taxa de fechamento, né? Ou seja, o negócio ele foi até por exemplo, a apresentação com o closer, nossa, onde que vai apresentar a plataforma. E durante a apresentação, o closer ele sente que o cliente não estava tão engajado na apresentação. E muitas vezes o problema não está na apresentação, mas está lá no começo, lá na qualificação. Né? No primeiro contato que a nossa equipe teve com o cliente, de gerar valor para a apresentação, né, da demo. E gerar valor consiste muitas vezes em entender a situação do cliente, entender o problema, entender as implicações e fazer um call de necessidade com ele para falar para ele, então na nossa apresentação eu vou te mostrar como resolver os problemas A, B e C que você me apontou de forma super prática e super fácil. Então você vai sair da apresentação já sabendo como colocar em prática. Então, assim, gerar esse valor antes é muito importante, né? Eu acho que e isso às vezes explica muito esses problemas no final do funil, que às vezes a taxa de conversão é baixa porque o problema está, na verdade, no começo do funil, né? Ô Lu, legal que você já anotou essa história aí para a segunda sessão aqui do nosso podcast, né? Eu queria falar agora sobre ritmo do vendedor, ritmo de trabalho. Então, como que o ritmo de trabalho do vendedor, com foco em manter um funil saudável, né? Se o vendedor ele não atua com esse foco em sempre manter um funil saudável, como a falta disso impacta nos resultados? Eu tenho um desenho, eu tenho uma apresentação
tem as etapas do funil e tem a quantidade de leads entrando, é uma mapinha com bolinhas assim. E ela vai entrando e ela mostra lá, o cara prospecta 10 clientes por semana. Então, na primeira semana ele prospecta 10. Na segunda semana, alguns daqueles vão para contato, outros vão para reunião. E ele prospecta mais 10. Na outra semana, ele prospecta mais 10. E aí vai enchendo, vai arrastando, vai perdendo alguns, vai arrastando para proposta, vai indo. E ele vai ter um bolo de lead aqui no começo e vai indo lead para lá. Então demora 7, 8 semanas para fechar o primeiro negócio. Aí fecha o primeiro negócio, aí tem um monte de lead lá em proposta. Ele para de prospectar no começo. Ele para de prospectar e vai avançando com o funil, porque ele está desorganizado, ou não tem consciência disso, ou que muito vendedor faz, senta em cima da proposta. Tem 3, 4 propostas boas, 10 propostas boas, estou garantido. E ele vai empurrando essas propostas, perde 20, 30, 40, 50%, 80%, fecha 20%, e ele fala, vou começar de novo. Ele olha para trás, ele tem mais 7 ou 10 semanas para encher o funil de novo. Então esse ritmo é muito importante. Então, para fechar, tem que fazer tudo todo dia. Tem que estar com coisa nova entrando. Vendedor que não está focado só como closer, né? Que tem muito ainda. Né? Quando tem SDR te dando lead é uma coisa. Quando não tem, cara, se preocupa em colocar mais. Se preocupa em encher, colocar coisa no topo do funil e no dimensionamento correto. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu quero fechar 4 negócios por mês. Cara, se no mês entra lá na ponta 5, você não vai fechar. Cara, você tem que ser uma máquina para passar pelo funil com 5 e fechar 4. Nossa, entendeu? Então, você tem que estar com o teu dimensionamento correto das etapas, de quanto perde por fase, quanto ganha por fase, o ciclo que demora, blá, 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 blá. Tem um cliente que tem venda de energia elétrica. Cara, os caras trabalham com um ciclo de 5 anos, cara. Imagina. Os caras estão olhando agora o forecast de 2028. O cliente que eles estão batendo na porta agora, eles podem fechar só em 2028. Porque é mercado livre de energia, é uma coisa monstro. Né? Tem um outro cliente que é motor, velho. Motor para agronegócio. Também 3 anos de vendas. Então, quer dizer, imagina se esse cara vacilar. Se ele vacilar em 2024, em 27, 28 ele está quebrando. Porque 3 anos de ciclo, né? Ô Lu, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais sobre especialização de cargos de vendas, né? Porque isso que você comentou. Ainda é muito comum ver vendedores que eles atuam tanto na prospecção quanto na negociação, no fechamento, ou seja, aquele jogador que trabalha na zaga, meio de campo e ataque e faz o cruzamento para a área, né? O que você encontra nas suas consultorias de resistência das empresas em relação a ter cargos mais especializados de vendas para justamente diminuir essa necessidade do vendedor que faz a negociação e que faz fechamento, ele também precisa atuar na prospecção para conseguir manter o funil sempre saudável? O que você encontra de resistência e o que normalmente é contra-argumentado sobre a ideia de especialização de cargos? Primeiro é o gestor ou o dono da empresa. Né? Essa é a resistência. Por quê? Porque está 30 anos, 20 anos, 15 anos fazendo do mesmo jeito. Então acha que não tem necessidade. Primeiro. Segundo, acha que o vendedor tem que fazer tudo. O vendedor tem que prospectar. O vendedor tem que montar a proposta. O vendedor tem que fazer o contrato. Cara, vendedor tem que vender. Tem vendedor que é um baita caçador, um baita hunter. Põe um cara para abrir negócio. E o conceito de especialização não é um conceito engessado. Não, eu tenho que ter SDRs. Eu tenho que ter closers. Não! Você pode ter um time que abre, cuida 3 meses, tem uma passada de bastão para um time de CS, ou para um time de Key Accounts, ou para um time de Inside Sales que toca a partir dali, ou para um time de back-office. Gente, eu tenho um cliente meu que não fez isso. A gente fez um projeto para eles há 7 anos. Eles não fizeram isso. Além de não fazer isso, cometeram outro erro. Pagaram percentualmente para o vendedor comissão de todos os clientes que o vendedor abria.
Esse vendedor hoje ganha 30 mil reais por mês, que tudo bem, pode ganhar 200, mas ele tem que trazer para a empresa o resultado que ela quer. Esse vendedor está acomodado e está atolado. Por quê? Porque ele tem que tirar pedido desse monte de cliente. Operação tá horrível. Ele tem tanto cliente que ele conquistou nesses 6, 7 anos que ele não consegue prospectar. Primeiro. Segundo, é mais fácil tirar pedido e ganhar quase 40 pau do que bater na porta de novos. E aí a empresa tá tendo que... Eu tô tendo que fazer lavagem cerebral nos donos da empresa para botar uma assistente para tirar pedido e liberar o cara. E aí tem um problema da remuneração. Puta, como você tira a remuneração desse cara? E aí tem jeito para fazer isso, que a gente tem alguns métodos aí, tem algumas mandingas que a gente faz para mudar essa operação sem perder o vendedor. E, cara, esse vendedor faz parte da história da empresa. Ele não é, vamos tirar o cara, não. Um relacionamento também construído com os clientes, né? É uma dinâmica que não é fácil mesmo, né? Ainda mais quando ela já está enraizada na empresa por muito tempo, né? Eu acho que tendo essa estrutura, é difícil ter ela desde o começo, né? Porque às vezes a gente lida com empresa que já existe há 50 anos no mercado, né? Mais que isso. Então, mas ter esse mindset da importância de especialização para justamente não ter esse vendedor que vai fazer tudo, né? Justamente para esse ganho de eficiência operacional, né? Eu acho que isso que é super importante e é algo muito enraizado aqui, acho que na cultura do Brasil, essa ideia de que o vendedor precisa fazer tudo, né? Ou seja, e como você falou, eu acho que a gente tem as palavras que estão no hype, tipo, é o SDR, né? É o closer, né? Que, enfim, são palavras em inglês, mas basicamente é o pré-vendedor e é o vendedor, é o cara que fecha, né? Então, você não precisa você não precisa usar esses termos, né, para fazer o trabalho de vendas de uma forma especializada, né? Agora a gente vai para a segunda sessão do nosso podcast, que é o Fora do Forecast. A gente vai falar sobre o dia a dia, sobre a realidade por trás do que a gente acabou de conversar agora. Então eu quero saber o que você tem de causa, o que você tem de história, aquilo que normalmente fica de fora do forecast. Vamos então começar pelo primeiro tópico que a gente falou na primeira sessão, que é sobre a sua experiência empreendedora. Eu dei uma olhada, enfim, estudei um pouco sobre você, né? E como eu mencionei, você começou com 21 anos a empreender e com 29 anos você quebrou, você fechou uma empresa. E eu queria saber quais que foram esses aprendizados que você teve durante essa primeira experiência empreendedora que você leva para sua carreira desde então. Se você puder compartilhar como que foi essa sua história e quais que foram os seus maiores erros e falhas, etc. Pode ser? Mas a primeira experiência mesmo foi com 9 para 10 anos, que eu trabalhei com meu pai até os 14. E já cuidava da empresa e tal, meu pai tinha uma oficina de funilaria e pintura, e eu já ia em banco, comprava peça, pagava funcionário, fazia orçamento, já vendia para cá. Sempre tive o lado das vendas muito, muito em mim. Eu tenho um caso que eu falo, cara, que a razão de eu ter fechado a empresa, ter quebrado a empresa, foi uma parceria que eu fiz com um fornecedor. A inocência na parceria de fazer uma parceria de fio de bigode. Não vou alongar aqui, mas foi esse o ponto. Mas, como uma parte boa, eu vou contar o seguinte. O que segurou a gente, mesmo depois que aconteceu isso, foi as vendas. Por quê? Por que vendas segurou isso? E com dinheiro na mesa, você faz tudo. Eu tive um gerente que eu tive que mandar ele embora. Porque eu ia pra rua, cara, eu trazia negócio. E ele chegou pra mim um dia e falou, cara, pelo amor de Deus, cara, eu não aguento mais. Não tá dando conta. Você precisa diminuir. Cara, isso é um absurdo que tem. E aí, 3 semanas depois, eu troquei ele por outro. Eu falei, não, esse mindset não dá pra ter o meu gerente de produção que não aguenta trampo. Eu falei, cara, você se vira, você alinha, você estrutura. E aí eu falei, vamos lá, estrutura. Passou uma semana, nada. 2 semanas, nada. Eu falei, e aí, não vai estruturar? Cara, você tem uma semana para montar um plano e me apresentar. Não apresentou, tchau. E aí, falando de liderança um pouco, né? Quando você Isso aconteceu nesse período entre 21 e 29 anos, né? Isso. Você tinha mais ou menos quantos anos? 26, por aí. E esse gestor, ele tinha quantos anos? Ele tinha 40. Existe também essa questão da diferença de idade, né? Existe. Isso também
pessoalmente falando, agora eu estou um pouco mais velho, mas também eu comecei o Aginor com 20 anos de idade, e essa diferença de idade, assim, impacta É, nessa questão hierárquica, né, da empresa, né? impacta assim. Você tem que se provar muito, né, para você conseguir. Lógico, né? No caso do teu gerente de produção, não era para ser assim, né? Você jovem, você vai falar pro cara assim, ó, eu quero aqui. O cara vai falar, não dá para chegar aí. Cara, eu acho que dá. Se você disser para mim que não dá, eu vou ter que arrumar alguém que vai até aqui. Postura, entendeu? Só que aí vem aquela coisa. Quando você manda um cara embora e o cara fica surpreso, é um erro de liderança. Quando você vai mandar o cara embora, é quase como que o cara falar assim, já sei, última chance, estou indo embora. Aí foi correto o processo. Foram todos os feedbacks, todos os 1 a 1, todos os PDIs, todos os alinhamentos, todo o deadline que você falou, ó, teu deadline é janeiro. Até janeiro nós vamos avaliar. Olhando em retrospecto, Lu, o que você faria de diferente, tendo todo o conhecimento que você tem atualmente nessa primeira experiência empreendedora, para de fato não ter quebrado, para ter virado o jogo, sabe, continuado? Focar no que você é bom, né? Então eu sempre tive consciência de que o meu lado comercial, o meu lado de growth, o meu lado de crescimento era melhor. Então eu fui apostando nisso sempre, para não cometer erro, não confiar de boca, sempre ter apoio, assessorias, sempre ter consultorias para te apoiar, né? Para não deixar você cometer erros, sempre ter mentores. Mentor é um negócio novo, né? Então agora a gente tem aí possibilidade, mas não pega qualquer um, porque tem muito, né, meu? Qualquer um que faz curso de coach aí fala que é mentor, entendeu? Veja se o mentor já passou por aquilo para poder te ajudar, né? Ou já passou, já ajudou algumas empresas a resolver esse problema, entendeu? A Itibana já existe desde 2012, né? Ela nasceu assim como eu vi que ela nasceu justamente quando o Agino nasceu, em abril de 2012. E então de lá para cá fazem 11 anos, né, Lu? 11 anos. Eu queria saber o que mudou, como que você acredita que você evoluiu tanto em vendas quanto na aplicação das suas consultorias? O que mudou de lá para cá? Uma coisa que sustenta a gente é venda, que é uma grande, que é um grande problema de muita consultoria. O cara não sabe vender ou vende, aí tem que entregar e desmorona. Então, uma coisa que a gente sempre pensou foi em sustentar o modelo. E aí a gente mudou várias vezes, porque tem sempre as pivotadas, as mudanças. Não tá bom, muda, não tá bom, muda. E esse modelo foi se ajustando. Tanto que a gente tinha um modelo onde era a gente faz o que precisar. O cara pagava lá 8 pau por mês, 10 pau por mês, 6 pau por mês, 15 pau por mês, fazia o que precisava. E aí o cara pedia tudo, a gente fazia tudo. Então, 4 meses, 5 meses, 6 meses, o ponteiro começava a subir, aí sobe, depois para, né? Depois diminui a curva, né? Aí cantava no 8º mês, nono, o cliente cancelava. Porque ele já tinha tido tudo que ele queria. E a gente botou multa. A gente botou multa, começamos a segurar para 1 ano. Aí o cara tinha resultado, fazia o primeiro ano e não fazia mais. Aí nós começamos a fazer fases. Fazia a primeira fase em 4 meses, mais 4. Aí também o cara às vezes não aguentava o tranco e parava. Não estava preparado para grandes mudanças. Fazia só 4 meses e parava. Então aquela pedalada de entrar em novos projetos muito grande. E eu fui ajustando isso, fomos ajustando a entrega também. Então hoje tem um método para entregar, tem um sistema que entrega a consultoria. Então o cliente acessa o sistema, a gente tem um método dentro do sistema. Então é mais produtizado, vamos falar assim, para você ter o crescimento e a escala, né? Tanto que a gente tem aí os produtos que a gente entrega, tem um consultor entregando quase 30 projetos, um consultor. Então, quer dizer, o projeto andando, legal. E aquele modelo de consultoria, aquele modelo que o consultor atende 3 projetos, 4 projetos, 6 projetos, entendeu?
vai um dia por semana em cada empresa. A perda de tempo dos infernos, chega lá, fica 1h30 batendo papo, tomando café, depois começa a trabalhar. Então tudo isso a gente foi ajustando no método para ser mais eficiente, entendeu? Eu acho que o que é interessante de consultoria é que quando a consultoria ela é focada num nicho, ela consegue entender várias empresas diferentes e ela consegue ter várias perspectivas diferentes. E às vezes ela não precisa ser focada num nicho, né? Mas ela sendo focada, por exemplo, num modelo de vendas, por exemplo, vendas consultivas, ela pode ter várias perspectivas de várias verticais diferentes e ela consegue consolidar tudo isso no trabalho de consultoria dela, né? É diferente de, por exemplo, a Gendor ter a nossa visão sobre como que a gente pode rodar o nosso comercial internamente, né? Um consultor ele tem essa visão de fora. Eu acho que isso que agrega, por isso que a consultoria agrega muito valor, né? Porque ela sabe o que funciona e o que não funciona por várias empresas, por vários segmentos diferentes, né, já testado na prática. Acho que isso que é um dos pontos muito bacanas de consultoria. Lu, eu queria passar para uma próxima pergunta, e eu queria conhecer um pouco mais de você fora do ambiente profissional. O que você faz quando você não está prestando consultoria, não está fazendo treinamento, não está estudando sobre vendas? Queria saber quais são seus hobbies e o que você gosta de fazer no seu tempo vago, Lu. Quando perguntam para mim o que você faz, eu falo assim, churrasco e às vezes consultoria. Eu gosto muito de churrasco, eu tenho assim, é hobby isso, né? Eu estudo como que faz, estudo técnicas de corte, técnica de preparo, faço um monte de coisa diferente na churrasqueira. Legal, vou pegar umas dicas, hein? Precisamos marcar um churrasco aqui em casa. Todo final de semana tem 1 ou 2 churrascos, cara. Todo final de semana. Eu e minha esposa, a gente às vezes vai jantar, então vamos fazer um ancho, uma churrasqueira. Então, é assim, gosto muito disso. Outra coisa que eu gosto também, música. Eu fui DJ, né? Então, eu tenho disco, tenho Acho que você já me contou essa história. Era a época que esse, você tinha cabelo, é? o cabelo aqui, ó, parecia um Humberto do Engenheiro do Havaí. Quero foto, hein? A gente precisa de foto. Vou mostrar, que ninguém acredita. Todo mundo acha que eu nasci assim, quer dizer, eu nasci assim. Quer dizer, acho que eu nasci mais cabeludo que agora. E eu gosto muito de também, na medida do possível aí, né, cuidar dos meus filhos. Tenho 2, a Bianca de 11 e o João de 7. E é um desafio, cara, porque eu tava viajando agora, cheguei ontem, teve sexta-feira 2 rodadas de planejamento estratégico. Domingo, segunda, terça e quarta teve o evento do Sales Club. Na segunda eu saí correndo, fiz um treinamento nessa empresa que eu falei que fiz um treinamento na segunda na liderança de vendas. Voltei para o evento do Sales Club. Ontem teve minha participação lá num pedaço do evento. E depois teve outras atividades lá, anteontem, aliás, e voltei ontem. E é assim, né? Então, quer dizer, você tem que chegar onde cheguei à noite podre. Cara, eu caí no evento jogando ping-pong. Eu estirei a músculo atrás da coxa, cara. Porque tava chovendo, foi no Clube Med, né? Clube Med de Mogi. E eu tava jogando com o Concert, jogando com o Concert, com outros membros lá. E eu fui pegar, a água entrou pelo ladrilho, quando passa no rejunte. Dá aquele espirro. Aí eu pus o pé assim, cara, e eu dei um espacate. Cara, dor infernal, agora tá melhor. Fui no médico também, não é nada, beleza. Caceta. Eu queria saber agora, Lu, quais que são os seus rituais matinais? Você acorda, o que você faz para despertar e se manter produtivo durante o dia? Legal. Primeiro que eu tenho que preparar o meu dia todo dia antes, porque senão eu nem durmo. Né? Então eu tenho que estar com tudo controlado, planejado, organizado. Então, por exemplo, eu estava aqui agora há pouco e eu falei, bom, isso aqui é a última coisa de hoje, né, nossa gravação aqui. E aí eu já olhei o dia de amanhã, beleza? Já olhei, organizei, tirei coisa que estava reservado que não vai, não sei o quê. Aí olhei meu lembrete, que eu tenho separado tarefas de hoje, tarefas da semana, tarefas comerciais. Eu olho no bloco de nota, né? Eu uso muito o lembrete do iPhone, né?
Aí eu crio as listas, fazer hoje, né, que é uma técnica de gestão do tempo baseada em listas, também é muito bom isso, porque você põe a lista que você vai fazer, você faz, a dopamina vai lá no teto, você acaba com a lista no dia. Então Uhum. isso é muito importante, dopamina, serotonina. E Aí no... só um Ah, ponto sobre isso daí que você falou sobre criação de listas, eu vejo que é muito importante para mim, porque às vezes a gente acaba tendo contato com um monte de informação durante o dia e a gente vai só acumulando, né? E aquilo te gera uma ansiedade e te gera uma dispersão sobre o que priorizar para executar, que você paralisa. Então, no momento que você para e você coloca no papel ou coloca no CRM o que você precisa fazer, isso daí te dá uma paz e uma visibilidade, né? Te dá uma paz de espírito e uma tira toda essa ansiedade, assim. Você sai de um modus operandi muito emocional e estressado para um modus operandi mais pacífico e lógico, né? E eu acho que isso que você falou de listas e de se planejar o que vai executar, e sempre quando você sente que você está com a cabeça cheia de coisa, comece a escrever, coloca no papel digital, né? Coloca no CRM, coloca em algum lugar para você se organizar. É muito eficiente, né? é isso aí, exatamente. Aí de manhã eu acordo Uhum. num horário legal, 6h30, 7 horas, e aí eu faço caminhada ou faço HIIT. Em algum momento eu faço a. Eu Eu não tenho sigo na feito, risca. eu tenho feito o HIIT também, funcional. Muito bom. Eu não faço na risca lá o Milagre da Manhã, mas eu sigo algumas coisas dele, né? Uhum. Que é a meditação, o exercício, a leitura. Então isso também dá um belo gás, né? Uhum. E eu gosto de tomar banho de manhã, então eu tenho que tomar banho. Se não tomar banho, não, parece que não andou. Eu também. E aí, o café, né? Eu gosto de fazer café especial, que é outra Opa, paixão. Então prensa francesa. eu compro uns pós especiais aí também. Quem toma aquele café, eu vou no jardim, que eu trabalho em casa, né? A gente Uhum. fechou o escritório na pandemia, não abrimos Uhum. mais, também não quero mais abrir. Uhum. Hoje tem um funcionário em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, tem um em Minas, um em Ourinhos, o resto em São Paulo. Então tá todo mundo assim, acho que Uhum. muita gente fez isso, a Gendor Aqui também, né? também, como o Brasil inteiro. Isso aí. E aí você acha gente, você acha mais gente, né? Porque É, você tem mais possibilidade de achar gente, é. né? E para Enfim, e para aí, pô, gente aquilo, essa mudança pro remoto, tem muita gente que impacta, que comenta sobre o impacto da mudança para o remoto, o impacto na cultura, de forma negativa. Mas para gente aquilo foi ao contrário. Eu acho que a gente sempre teve uma operação muito remota, né? Acho que a nossa migração pro remoto, né, depois que veio a pandemia, foi muito fluida. A gente não teve muito atrito porque a gente sempre nunca dependeu de nada físico, né? Então, e no dia a dia, assim, a forma de trabalho, a forma de comunicação, colaboração e etc., mesmo estando digitalmente, né, estando remoto, o time, é, a gente a gente sentiu que potencializou, sabe? Porque o problema do remoto é quando você tem parte da equipe presencial e parte da equipe remota. Porque o que acontece? A equipe que está remota acaba sendo esquecida. Mas uma vez que foi todo mundo para o remoto, tá todo mundo na mesma camada, digamos assim, de trabalho. Tá todo mundo no digital, né? quando deixa híbrido, cara, não dá certo não. O problema é conciliar, né? Porque assim, você vai todo mundo para uma sala de reunião, liga lá o Note falar com a galera que está remota, o pessoal que está na sala de reunião acaba quase que ignorando o pessoal que está remoto. Então, é muito tênue, né, essa lista de conciliar pessoas presenciais com pessoas remotas. Pra gente, assim, pra gente foi melhor o remoto, com certeza. Deu um boost na nossa produtividade. E uma coisa que fura também, que dá pau, a gestão não tem uma cabeça remota, ou o colaborador também não. Então tem isso também, né? Não adianta, você tem que mudar tudo, muda tudo. Você tem que mudar para começar a fazer daily meeting, você tem reunião de one-on-one mais intensa, é outro estilo, você tem ferramentas e softwares de gestão de pessoas, e muitas vezes o gestor é aquele gestor antigo, que dá o direcionamento para o cara no corredor, que não sabe fazer uma reunião de feedback, aí dá pau. Aí dá pau.
Lu, eu queria mudar de tópico agora, retomar aquele segundo tópico que a gente comentou na primeira sessão, que é sobre posicionamento, né? Posicionamento do vendedor e a diferença entre você ser bonzinho e você ser assertivo, né? Eu queria que você compartilhasse alguma experiência sua, e eu acho que você anotou alguma história aí para falar, sobre em algum momento que você foi bonzinho e deu totalmente errado. Esses dias, eu tinha pensado numa onde eu não fui bonzinho, que eu adoro ela. Eu vou contar as duas rapidinho. Essa onde eu não fui bonzinho, essa que eu vou começar pela que eu fui bonzinho. Eu cedi aos encantos de um parceiro e não me posicionei esses dias, porque eu sabia que não ia dar em nada. Então, para não criar um atrito com o parceiro, eu cedi. Ele é uma agência de marketing, estava atendendo uma empresa e ele prospectou e ela gostou dele e falou: "Você trabalha com área comercial?" Ele falou: "Eu não, mas eu tenho um parceiro." "Ah, legal. Ó, preciso disso." Ele mandou para mim, eu falei: "Faço, faço, 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 faço." Mas não é assim, não é prateleira, né? Tem que montar o negócio, tem que entender. Ele falou o nome da empresa, falou algumas informações, eu falei: "Mas cara, precisaria de uma reunião." Ele falou: "Puta, cara, eu tinha certeza que você ia falar isso. Mas, cara, é o seguinte, ela é muito prática, ela tava para fechar com o fornecedor de vendas, e ela disse que, então fala com seu parceiro, vê se ele faz isso, e uma ideia de grandeza." Ideia de grandeza, começou a meleca. Eu falei: "Pô, fulano, cara, não vai dar certo." "Não, puta," e mandou áudio, era umas meia-noite, eu tava indo dormir. Aí ele falou: "Não, mas me dá uma ideia. Como que você faria?" Eu falei: "Fase 1, isso, fase 2, isso, fase 3, isso." E ele falou: "Em quanto custa?" Eu falei: "Tem um preço por fase. Tem um preço tanto de setup, um preço tanto na fase de start, um preço tanto." Pois ele não pegou essa maldita mensagem que eu mandei e mandou para ela. Sorte que eu tinha escrito estimativa de tanto a tanto. Pergunta para mim se avançou esse negócio. Não, claro que não, porque para eu não errar, eu botei um range alto. Então, ela olhou e ele falou: "Não, ela falou que quer saber, porque assim, se ela vai pagar 40 e você cobrou 180, ela vai falar: opa, por que será que eu estou pagando tão barato?" E vai falar com você. Se ela está pagando 40 e você cobrar 10, ela vai falar: pô, será que o outro está me cobrando mais caro? E vai querer te ouvir. Eu falei: cara, não vai. Tenho 30 anos de mercado, 30 anos de vendas, 30 anos estudando. Não funciona. Tá bom, vamos arriscar. Mandei. Não deu certo. Outra que eu não mandei. Uma empresa que chamou a gente em 2017, 2018, 19, antes da pandemia. Teimosa pra caraca. Marido e mulher, dono de uma indústria. E não fechou lá atrás. Não fechou a consultoria, né? É o negócio dela. Não fechou. Aí chamou de novo. Nossa, te achei. Sabia que eu tinha o teu número. Preciso de ajuda. Mesmos problemas de 5 anos atrás. Ou seja, cabeça dura. Aí eu falei: faz o seguinte, eu estou em São Paulo dia tal, vou estar aí perto, eu vou te apresentar. Falei com ela 1 hora no telefone, fiz spin, entendi, tudo legal. Falei: eu vou ajustar a proposta lá de 2019, vou colocar umas coisas novas que a gente está fazendo agora, beleza. Levei. O marido dela e ela. O marido dela, velho, assim, ó, no celular. Eu parava a apresentação, eu punha a mão assim, ó, fazia a cara de paisagem, ele parava e ela fazia assim para ele e voltava. E eu passando rápido, porque eu sei que são 2 dominantes, né? Perfil DISC, D. E eu passando rápido, fiz um projeto pocket, não detalhado, nada. Aí ela começou a falar: não, mas isso eu já fiz. Não, isso a gente tem. Eu fechei o notebook. Pá! Fechei o notebook e falei: pode fazer uma pergunta? Pode? O que foi? Falei: você tem certeza que você quer ajuda? Como assim? Falei: porque você já fez tudo. O marido parou assim, olhou. Você já fez tudo, você já sabe tudo você já implantou. Aonde eu vou te ajudar? Ela: não, perdão, não quis dizer isso. Falei: quis sim. Não quis. Não, me apresenta, desculpa. Eu abri e continuei. Passou. Isso foi em outubro, agora. E aí, enrolou.
E aí eu tinha marcado com ela de falar na sexta, isso foi numa quarta. Então eu vou mandar para você, até sexta a gente fala. Ela não viu o e-mail na sexta, eu mandei de novo. Falei, então segunda a gente fala. Segunda não atendeu, terça não atendeu. Quarta eu mandei um áudio. Tinha mandado já um monte. Quarta eu mandei um áudio mais ou menos assim. Olha, fulana, tô bem chateado com você. Realmente a gente não vai conseguir fazer negócio. Você me procurou em 2018, 19. Já aconteceu isso de você realmente não responder e não falar, que assim, que eu acho sabe, eu não, assim, acho uma falta de respeito, porque eu fui até aí, eu montei a proposta, eu tô entendendo que isso é importante. Então, assim, espero de verdade que a gente marque para conversar sobre a proposta. Passou umas horas assim, ela respondeu. Ou seja, com a porrada ela respondeu. Não, Qual foi a Luciano, não é. resposta? Não, nossa, Luciano, não é, que a Black Friday tá. O planejamento da Black Friday, não sei o quê. Então, já para resumir, vamos começar em janeiro? Eu respondi, não. Eu Não. respondi, não. E mandei. Olha, se a gente começar em janeiro, até estruturar, blá, 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 tem que colocar um coordenador, blá, 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 no comercial, até achar, nanana, você vai ter isso em março, abril, o resultado vai vir em outubro. Se a gente começasse agora, não, mas agora eu não vou ter tempo, tal. Vocês, teimosa, entendeu? Tá no meu pipeline aqui, mas não vai. Eu acho que Vai, eu, começa em janeiro, mas é teimosa, entendeu? Só que você tem que se posicionar, né? eu acho que isso que você comentou sobre posicionamento conecta bastante com a venda desafiadora, né? O conceito de venda desafiadora, onde que o vendedor ele se posiciona como um ponto de referência naquilo que ele se propõe a vender, né? E ele mostra para o cliente uma perspectiva nova que de fato vai entregar o resultado que ele busca, né? Ou seja, ele provoca o cliente a mudar a forma de enxergar, né? A venda de desafiadora, ela traz isso de fazer com que o cliente ele saia de uma reunião falando, nossa, eu nunca pensei sobre isso dessa forma que você me apresentou. Então, você percebe? Segura aí. Segura e volta no tema do começo da nossa conversa sobre o spin. Uhum. O spin bem feito faz isso. Só que você fala spin, é uma coisa. Você fala venda desafiadora, é bonitinho, é sexy, é novidade. Cara, o spin é para isso. Terceiro tópico, que é fases da venda, que a gente comentou, né, sobre processo de vendas. Eu queria saber se eu queria que você compartilhasse em algum momento, algum período da sua vida profissional, atuando como vendedor, atuando como consultor, que você, olhando agora em retrospecto, você falhou miseravelmente no seu processo e você viu isso no futuro e falou, meu, tava tudo errado. Compartilha, você tem algum caso assim para compartilhar? Tenho na Itiban mesmo no começo, quando não tinha processo e não tinha método, mas tinha tudo aqui dentro. Então eu chegava no cliente e eu via, cara, você não tem quadro à vista de vendas? Vou fazer o quadro. Pá! Pegava um flip chart, fazia o quadro, beleza. Chegava no outro, não, teu problema é ter um assistente atendendo o Google. Põe um assistente. Por incrível que pareça, isso fez eu dar o resultado muito rápido para o cliente, não ter nada palpável, porque eu ficava falando coisas no cliente. Porque eu tenho essa visão. Eu tenho até um produto aqui, que é a sessão problema e solução. Então, em 40 minutos, o cara joga o problema, a gente dá um caminho. Eu tenho essa habilidade. Tanto que eu tento, né, formar o meu time nisso. Ter visão, e pegar opções, matriz de decisão, matriz de prioridade, rápido, coisa de 1 minuto. Você faz uma matriz de decisão com as opções que você tem, para você ter ali escolha rápida da saída, né? Esse foi um. Aí o outro foi quando eu tentei colocar gente na Itiban. Segundo, terceiro ano da Itiban, comecei a colocar gente, colocar pessoas. Eu tinha uma assistente que era back-office, secretária. Comecei a colocar consultor, sem processo, sem método, com tudo aqui dentro. Cara, foi um desastre. Aí eu tive que cair para cima dos projetos que esse cara pegou e ele estava fazendo do jeito dele.
E eu tinha um discurso maldito que eu usava, que era assim: você tem a caixa de ferramentas, você vai sacar da caixa aquilo que você precisar. Não funciona também assim, entendeu? Tem que ter É um pouco de. framework, né? É um framework. Hoje, Tem um autor que eu já li que ele fala o seguinte, ele fala que para você encarar a sua empresa como se fosse um produto, né? Onde que os clientes são os funcionários, são os colaboradores. Então você precisa pensar em toda a usabilidade, todo o ferramental, né? Em todas as funcionalidades, em todos os processos, né? E você precisa oferecer isso para os seus colaboradores como um framework de trabalho, né? Quais que vão ser os processos, as bases, as ferramentas que você vai oferecer para a sua equipe para fazer a sua equipe ter sucesso e, consequentemente, você atingir o resultado que você busca, né? Então, acho que isso que você falou é muito real, né? Para você conseguir ir adicionando pessoas na sua equipe, você precisa ter processos minimamente validados. Ou então você traz uma pessoa muito boa do mercado, você já tem uma narrativa, uma visão de talvez algum caminho que você possa testar, e aí você traz uma pessoa muito boa para o mercado, do mercado para implantar. E às vezes ela vai trazer também um know-how do mercado para fazer um negócio que você achava que não funcionava dar certo, né? Também esse entendimento de você validar, né? Você validar caminhos também, isso daí também é muito importante. Validar processos também acho que é muito importante. E seguindo essa mesma ideia, Lu, eu queria fazer uma outra pergunta para você, que é o seguinte: você pode contar uma vez que você teve que adaptar um processo de vendas é, durante uma consultoria com o cliente de uma forma criativa para sanar alguma falha mais macro da própria organização? já. Como é que foi? Foi uma empresa, uma indústria de papel que tinha 7 vendedores, faturava 3 milhões por mês. Era aquela equipe antiga, aquela equipe já enraizada, não tinha gestão, eram os dois donos que faziam a gestão, não tinha um coordenador, um gerente de vendas. A gente teve tanta dificuldade e a gente não podia mexer nessa equipe porque podia criar uma bomba atômica. O que a gente fez? A gente montou uma outra equipe em outro lugar, em outro endereço, para rodar paralelo até estruturar. Depois que estruturou, a gente começou a mexer nessa equipe. Para validar um processo novo. E para não explodir, porque era muito volátil, cara. Os caras tinham, isso a gente olha muito quando a gente entra, né? Aproveitamento da carteira. Tinha vendedor com 1.500 clientes na carteira. Clientes que compraram nos últimos 24 meses 102, 112 clientes. E o cara não abria a mão da carteira dele. Ele dizia: não, esses 1.500 são meus. Vendedor. E aí a gente foi devagar, colocou essa equipe. Depois a gente fez um outro movimento, ele colocou assistentes para ligar para a carteira do vendedor, devolver o cliente para ele aquecido, para recuperar a carteira. Segundo ano que nós diminuímos a carteira dos caras e fizemos um trabalho de carteira mesmo. O cara tinha daí 200 clientes ativos, que não era ativo ia para uma área de recuperação de carteira. Quer dizer, 2 anos para quebrar uma cultura que era... E foi uma surpresa para a gente no meio, né? A gente teve que... Então, pelo que eu entendi, assim, a empresa trabalhava com... Os vendedores tinham clientes carteirizados, uma carteira de clientes, só que boa parte dessa carteira de clientes estava inativa e o vendedor não estava conseguindo dar conta de cobrir essa carteira inteira. Então, pelo que eu entendi, o problema era isso. Vocês queriam resolver esse problema de cobertura de carteira, né? E aí, para isso, vocês tiveram que criar processos para conseguir reviver essas carteiras e voltar aos clientes que estavam ativos, e aí você redistribuir as carteiras com clientes mais ativos entre os clientes ou os vendedores da empresa, é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí, cara. Loucura, né? Loucura. Vou falar sobre spin selling, que é o nosso quarto tópico. A gente tinha conversado lá atrás e você anotou um caso para compartilhar sobre spin selling. Eu queria que você compartilhasse esse caso aí. Foi um caso que um cliente, que eu não posso citar o nome, um grande cliente aí, tinha um salão de vendas com 40 vendedores. Quando a gente se conheceu, ele quis levar a gente para lá. O spin não funciona decorar pergunta. Não funciona ter pergunta pronta. Tem um monte de gente que faz isso. Um monte.
O spin, o vendedor tem que pensar. Então ele tem que ter um norte para ele partir, que é baseado nos problemas e cenário da empresa. Que ele tem que se preparar antes de começar as perguntas do S. Porque senão ele vai ficar descobrindo isso no S. E ele fica chato, fica aquela venda chata. Aí, esse cliente falou, poxa, e era um cliente de Goiânia, né? Ele me chamava de Carequinha. Ô, Carequinha, faz lá. Pô, eu queria que você fizesse a lista de perguntas para colocar nas baias dos vendedores. Falei, ó, cara, é o seguinte, fulano, não funciona porque a gente vai emburrecer o time tem que aprender a praticar. Não, mas no começo, tal, não fiz. Mês seguinte, fui para lá de novo. Meu, pô, você não fez a lista? Falei, não vou fazer. Te falei porque, nananana. Pô, cara, mas eu queria que você fizesse, pelo menos para dar o norte. Expliquei de novo. Terceiro mês, fui lá. Terceiro mês que isso aconteceu. Já tava quase um ano lá com eles. Tinha treinado spin, tinha feito os caras, uma boa parte fazia, bonitinho, tá? A gente ouvia ligação. Os coordenadores tinham monitoramento, nós implantamos monitoramento de ligação, validando se o vendedor fazia spin ou não. Tava... Só que o cara teimou com as perguntas. Ele me chamou na sala dele e falou assim, rapaz, pô, tô te falando há 3 meses pra você fazer a lista de perguntas. E eu tava já de ovo virado aquele dia, eu falei, e eu tô te falando há 3 meses que não funciona. E aí batemos bola ali, batemos boca, e ele botou o poder de contratante, botou o poder de cliente na mesa. Ele falou assim, pô, cara, mas eu contratei vocês por causa do spin, eu contratei vocês porque vocês são especialistas em spin, e eu tô pedindo para você fazer, e eu quero que você faça a lista. Eu parei assim, ó, né? Teste máximo de resiliência. Falei, e eu vou falar para você como especialista que você contratou, como um cara que você confia, como um cara que você elogiou outro dia, como o único especialista de spin que você viu falar de spin direito, e digo para você que não vou fazer. Aí o cara baixou, falou assim, ô Carequinho, você é teimoso, né? E eu com risco de perder o contrato. Mas não fiz, cara. Não fiz. Aí o que ele fez? Ele pediu um coordenador dele fazer as perguntas, marketing montou um caderninho e o cara colocou nas baias. No outro mês eu fui lá, eu falei para ele, se você continuar com esse caderninho, eu vou cancelar o nosso contrato. Aí ele falou, não, mas os caras estão fazendo. Eu falei, vamos marcar uma reunião de tarde com os coordenadores. Marcou com os 6 coordenadores que tinha. Eu comecei a fazer pergunta do spin para descobrir o problema e implicar. E os caras começaram a declarar, não, tá uma bosta, o cara fica olhando para a pergunta, o cara não consegue pensar, quando sai alguma coisa diferente da pergunta, o cara trava. E eu assim, ó. E aí ele rasgou a porcaria do caderninho, da folhinha e aceitou. E aí como é que você... Porque isso também é um desafio, né? Como é que você faz para escalar a sua aplicação de spin para uma equipe? Sem ter um processo padronizado, ou então um arsenal de perguntas pré-definidas, né? Então, você tem um processo. O processo tem o seguinte, tem processo, tem método, e tem técnica, e tem treinamento. E tem que ter gestão. Quer ver um erro? Faz treinamento de spin na empresa, o gestor não vai. A gente já parou o treinamento porque o gestor não estava. O RH veio puto. Não, eu falei, não vou continuar. Porque depois no dia a dia ninguém vai sustentar. Aí, puta, foi lá, chamou o gestor veio puto, mas veio. Ouviu falar do negócio. E aí a gente tem um método aqui da Itiban de monitoria. Então a gente grava ligação, ouve ligação, ou grava reunião. Tem um outro negócio que a gente usa aqui na Itiban, que é o one-on-one. Então vai uma pessoa do meu time em visitas presenciais com o vendedor de campo. No caso de vendedor de field, né? Vendedor de insight, você monitora a ligação, tranquilo. O vendedor de campo
vai e monitora para ver se está seguindo o framework das fases da venda, o framework da investigação, se está validando a dor, se está implicando, se está fazendo o cliente declarar. Isso tudo tem num relatório de monitoria que é montado de acordo com aquele processo que foi montado naquela empresa em cima do método do SPIN. Uhum. Mas na prática, assim, pensando na prática, você já aplicando SPIN você mesmo, você já se deparou com alguma situação inesperada durante a aplicação de SPIN numa negociação com um cliente? Várias. Eu já travei algumas vezes. Você pensa numa coisa, você se planeja, você estuda a empresa, você começa a reunião, você vai, não vai, aquele negócio não vai, cara, o negócio não passa do S. Você não consegue achar um caminho para ir para um problema, sabe? Então é normal, não tem jeito. Aí você tem que parar, ou fala que vai no banheiro, ou você pensa, ou você abre o jogo e fala, olha, eu tenho que entender um pouco mais da tua operação. Eu realmente tô com uma dúvida aqui, o negócio está embaçado. Eu precisava que você me ajudasse. Fala pro cliente. E aí o cliente fala, como assim? Fala assim, ó, eu preciso entender qual que é realmente a tua dor, necessidade, problema, consequências dessa dor, consequências desse problema que é a dor. E eu não tô achando, cara. Eu tô achando que você já falei algumas vezes isso. Já Eu tô rolou isso achando que aí? você precisa da gente. Tô achando que tá tudo bem. E você abre o jogo numa boa mesmo, sabe? Mas essa foi uma conversa de onde que o cliente ele tinha uma dor ativa e ele veio até vocês para contratar esse serviço de consultoria, ou foi numa conversa de relacionamento onde que você estava investigando oportunidades de negócio? Já teve caso das duas acontecer. Porque às vezes o cliente te chama, mas ele não sabe o problema que ele tem, ele não consegue se comunicar, ele não consegue passar, e você não consegue fazer a pergunta. Cara, uma reunião boa de SPIN, ela cansa, ela vai à exaustão do vendedor. Porque pensa, entendeu? Não é uma venda de telemarketing. O telemarketing você fala pro cara assim, invasão dos homens mostarda. Não, então eu vou estar apresentando para o senhor aqui, e o senhor tem 5 minutos? Você fala, invasão dos homens ketchup. Ele fala, o senhor tem 5 minutos? Ele vai no... É uma loucura dessa, entendeu? A Sim. venda do SPIN, não. Uhum. Sim. Mas você, assim, você aplicando o Spin Selling com um cliente, qual que foi a situação que te pegou de surpresa, assim, te desmontou? Teve um caso que um cara falou, eu comecei a implicar, teve dois. Teve um que eu comecei a implicar e o cara falou para mim assim, você tá querendo chegar aonde com essa pergunta? Eu falei, não entendi. Ele falou, para que essas perguntas? Eu falei, assim, a gente tem que entender a tua situação. Não, mas você tá querendo me expor na frente dos meus diretores? Tinha mais diretor na sala. Eu falei, não quero expor você, eu quero aprofundar no problema da empresa. Ele falou assim, não, você não tem que aprofundar no problema da empresa. Você não pegou o projeto ainda? Eu falei, então, se eu não aprofundar, eu não vou nem pegar. Levantou da mesa e falou, então você não vai pegar. Saiu da sala. Assim? Assim. Ele era o caso, quê? Ele era diretor de alguma área? Não, ele era gestor? dono, presidente. Ele era dono. E aí o diretor comercial fez assim, ó. O fulano não tem jeito, cara. Eu falei, mas posso te falar? Não, aí ele pegou e falou, vamos marcar uma reunião, vamos conversar com calma. Eu falei, não, cara, não vamos. Porque ele não vai aprovar. Aí o diretor falou, pior que você tem razão. Poxa, cara, me perdoa. Então eu falei, não, tá, faz parte. Só que você tem um puta problema na mão. Ele falou, eu sei. Então é um problema de cultura, um problema deles lá, entendeu? Aí tem um outro que era uma universidade. Não é em São Paulo. Não vou falar onde é, porque senão vocês vão saber qual é. Puta problema de inside sales, os negros ganhando comissão alta, ninguém mais vendendo, só vendia com promoção. Tinha o cara de marketing, o cara de vendas, o cara de produto, o cara de operação, o reitor, tá todo mundo. E eu pedi que entrasse a dona. É uma mulher. Ela não queria entrar, entrou forçada.
mal criada pra caraca, online, reunião online, porque era fora de São Paulo. Eu tava online, todo mundo online. Eles estavam numa sala, isso é horrível, cara. Estavam numa sala, todos na mesma câmera. E você falando, os caras falando entre eles, você não entendendo, é horrível isso. Ela demorou para vir para a reunião, os caras queriam adiantar sem ela. Você não pode adiantar, porque você faz um pedaço, quando ela vem, você vai fazer de novo, é horrível. E aí eu falei, vai dar merda. E aí eu comecei a implicar. Eu vi que ela fez assim, cruzou o braço, foi para trás e parou de falar. Eu falei, perdi a mulher. Perdi. Eu comecei a expor demais. Conexão ruim, áudio ruim, não deu certo. Eu acho que eu perdi a mão, eu fiquei nervoso com a situação de comunicação. Eu acabei querendo ir demais ao ponto, implicar muito rápido para construir dor no spin, né, para construir valor. Ela pegou e ficou com essa cara, ficou, não sei o quê, acabou. Falei, então vamos marcar para apresentar, não sei o quê, não sei o quê. Aí na reunião de apresentação, ela não entrou. Dos 4 diretores, tinha 2 só. Eu falei, gente, é um projeto complexo. É importante que estejam todos, realmente, como eu expliquei para vocês. Aí ele falou assim, o diretor de vendas, falou, cara, ela não vai entrar, velho. Eu falei, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei para ele, posso? Ele pode, né, a validação, né? Eu falei, me conta aí, o que aconteceu? Aí ele falou, você sabe o que aconteceu. Ele falou, ela não gostou da reunião. Ela não gostou, ela achou você invasivo e tal. E esse diretor tava lá na outra reunião, né? Tava. Ele falou, eu particularmente gostei, eu particularmente achei ótimo, você pegou nos principais pontos, só que ela cuidava da área de vendas antes. Então, meio que ela teve como para ela a cagada toda que ela fez até aquele momento, entendeu? Você pode... E pode acontecer isso, cara. Então, cautela é sempre bom. E essa é uma linha muito tênue, né? De você botar o dedo na ferida e você vai sentindo, né? É. Eu acho que por isso que é a importância da narrativa, da construção da narrativa e trazer a pessoa junto com você desde o começo. Isso aí. Né? E a ideia do final do spin, né, das perguntas de necessidade, é você fazer com que o próprio cliente ele exponha para você qual que seria o ganho se ele contratasse o seu produto ou serviço. Né? Então, você conseguir costurar tudo isso daí até chegar nesse ponto mas realmente é muito delicado, é muito delicado. E assim, o mundo ideal é que ele declare. Uhum. Eu tenho um caso aqui que eu anotei, que é um caso de sucesso. Uhum. Pode contar? Eu conheci Conta numa aí. feira, eu prospecto muito em feira, né? Feiras de negócio. Então eu vou nos estandes, conheço e tal. Hoje não dá muito mais para fazer isso, tal, mas eu fiz muito tal. Eu recomendo até para quem atende B2B. Cara, é um celeiro de gente ali, né? Maravilhoso. Aí eu conheci um cara lá. Onde você tá? Pô, tô no ABC. Pô, eu também. Ah, não sei o quê. Eu morava no ABC, agora eu tô em Itu, né? Pô, legal. Ah, tá bom. Fui na empresa do cara tomar um café. Marquei para conhecer a empresa do cara, porque ele falou muito bem da empresa e tal. E eu fui sem dizer que era uma reunião de vendas. E comecei a jogar as perguntinhas. O cara pegou e chamou o controller, que sabia alguns números de vendas, respondeu algumas coisas. Ou seja, eu fiz uma outra coisa no spin que também ninguém faz, que é importante você tomar cuidado de fazer. Eu fui até o P. Eu fui em situação e fui até o P. Por que eu parei no P? Porque a diretora de vendas, que era a filha do cara, não estava lá. Então eu falei, não adianta eu fazer isso com ele, que é o acesso ao decisor certo, ou envolver todos os decisores no momento certo. Aí eu marquei outra e fui. Aí sentou o cara no meio, o presidente, o dono. Não, e aí ele declarou, cara, você tem que vir aqui, a gente vai marcar com a minha filha e você vai falar com ela e comigo. Não, aí eu falei, não, é importante você estar também. Ele falou, não, tudo bem, eu posso estar. E aí ele botou, agendou lá, eu voltei. Sem proposta, sem nada, para fazer investigação, levantamento de necessidade, respeitando o processo. Comecei a perguntar,
começaram a declarar coisa, começaram a declarar. Ela de vendas e o controller. Ah, ele não tava, ele foi para Argentina. E eu marquei só com ela e com o controller. Ele fez uma puta recomendação no e-mail. Falei, fale com o Luciano, nananana. Aí eu peguei e fui numa linha de faturamento. Então, isso foi em 2014, 15. 2000 naquela época era 14, 15, 16, 17. Era 17 por aí. Ele falou assim, não, em 18 a gente vai faturar X% a menos. Eu falei, você me falou que o faturamento de 14, 15, 16 e até agora 17 tá caindo cada vez mais. Você tá 4 anos com o faturamento caindo. Aí ela assim... Eu falei, quais as causas disso? Vocês têm noção de algum problema? Problema e implicação o tempo todo. Mas o lindo foi quando eu falei para ele assim, ó. Falei para ela assim. Falei, se a empresa... E já tinha ido problema, já tinha ido implicação, tudo. Aliás, estava terminando a implicação, eu peguei, vou botar o dedo mais fundo. Me diz uma coisa, essa empresa continuar nesse ritmo, quantos anos mais ela dura? Olha a pergunta do N do Spin, top. Implicação indo para o N. Ela pegou e falou assim, e olhou para o controller. O controller abaixou a cabeça e falou, a gente não dura mais 2 anos. Aí eu, cheguei no N. Só que o dono não estava lá. Aí eu falei, então tá, é o seguinte, ó. O senhor fulano tem consciência disso? O controller falou, nunca falamos isso com ele. Parei de novo o spin, marquei outra. Falei, ó, a gente podia ter uma conversa para falar sobre isso com ele? Não, pode, a semana que vem ele tá aqui e tal. Mandei o WhatsApp para ele e falei, ó, tem um assunto sério para tratar com você. Voltei com ele, repassei o spin de novo, vum! Ele declarou, chamou o controller de novo. Resumindo, esse cara não fechou com a gente, sabe por quê? Porque o problema era o sócio. E ele fez uma renegociação, tirou o sócio da sociedade. A empresa voltou a voar. Então, assim, o meu projeto se entra lá, e isso que é a venda consultiva. Nem sempre você é o remédio para aquele problema. E o cara me ama até hoje. Ele diz porque diz toda vez que vai contratar gente um dia. Tenho contato com ele até hoje. Olha que mágico que é o Spin, cara. Uhum. Né? Caramba, que... Eu fiquei curioso para saber, assim, ou seja, desde o começo ele já tinha essa conclusão de que o problema era o sócio, né? Que ele... Não, ele sócio... não tinha. Ele não tinha. Ele sabia que o cara não ajudava, que o cara travava, que o cara segurava, mas não tinha... É isso que é o Spin. E aí vem esse monte de coisa, que nem eu falei da venda desafiadora, solution selling, esse monte de coisa aí, discovery selling. Cara, é isso, ó. Você fazendo o framework do Spin corretamente, você constrói a percepção na cabeça do cliente por ele mesmo dizendo. Né? Então é isso que o negócio, o matador é isso, né? Cara, show de bola. Eu queria partir agora, Lu, para o nosso quinto e último tópico, que é ritmo de trabalho do vendedor. Eu queria saber, na sua experiência profissional, se teve algum momento de virada de chave. Alguma coisa que aconteceu em relação ao seu ritmo de trabalho que virou a sua chave e você passou a atuar de forma diferente, sabe? Que você passou a atuar com mais ritmo, com mais pegada, com mais disciplina e organização. Qual que foi esse ponto de virada? Cara, eu tenho alguns, né? Mas que eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a Itiban, eu botei um deadline para mim de pedir demissão na empresa que eu trabalhava quando minha filha fizesse 1 mês. 1 mês. Então, assim, eu queimei a ponte, não podia dar errado. Isso me move. Esse modelo de urgência, assim, me move. Isso aí é muito comum. Um outro ponto que eu Colocar fiz... um deadline. Um outro ponto que eu fiz foi um processo de mentoria, meio que com coaching, para trabalhar foco. Então, eu gosto de coisa nova, né? Eu gosto de novidade. E aí tinha uma época que eu estava com... Além dos clientes da Itiban, o time da Itiban, toda a operação, eu tinha mais 11 coisas legais fazendo. Então o cara chegava para mim e falava assim, vamos montar uma plataforma de dinâmicas de treinamento? O cara contratar, ele pode usar as dinâmicas enquanto ele... Vamos!
O outro montou, vamos montar um clube do vinho para fazer network, todo mês a gente se encontra, vamos organizar, vamos. Bom, tinha 11 coisas assim. Tinha um projeto do livro, que tá até hoje eu não escrevi o diacho do livro. Eu fiz esse processo com esse coach, ele queria que eu deixasse um projeto. Eu não consegui, quebrei o pau com o coach, deixei 3. Cortei 9. Só que eu deixei 3 que tinha alinhamento com a Itiban, que podia ajudar a Itiban, e foi maravilhoso. O faturamento da Itiban aumentou 500%. Que eram esses projetos mágicos aí? Você pode falar? Ah, tinha esses que eu falei, né? De montar dinâmica. Tinha um mix de uma sociedade com uma corretora de seguros que não tinha diretor comercial, eu assumi aquilo, meio que futuro para entrar de sócio. Tinha. Puta, eu nem lembro, isso foi bem no começo da Itiban. Tinha 11, quer ver o que mais que tinha? Acho que tinha um cowork, cara, junto. Montar um cowork para fomentar negócio. Ah, eu tinha assumido um cargo numa entidade de classe. E eu me demandava tempo pra caraco. Geraria negócio? Geraria, mas, cara, eu foco ou não foco, entendeu? Eu não lembro os agora. O foco, ele tem isso, né? A sua capacidade de dizer não. Mas não é dizer não para as coisas fáceis para você dizer não, é dizer não para as coisas que são difíceis para você dizer não. Acho que E quando a mais. pessoa tem foco, é isso. A capacidade da Exato. pessoa dizer não para as coisas difíceis, né? E mais uma coisa, Uhum, dizer não pra si mesmo. uhum. Porque é gostoso, cara, você dizer sim pra coisa gostosa. Vamos para nossa última pergunta. Eu queria saber o seguinte: falando sobre foco, acho que o foco sempre tem aquela pulguinha, aquele gatilho de ansiedade, aquele gatilho de FOMO que te tira do foco, né? E aí te leva para a procrastinação. E eu queria saber que tipo de conteúdo ou entretenimento mais te prende a atenção e te atrapalha e faz você procrastinar. Eu não gosto de atividade longa. Eu não gosto. Eu gosto de atividade curta. Eu, como perfil do DISC lá, DI, eu tenho mais tendência a coisa dinâmica do que o perfil SC, que senta e faz, entendeu? Então, por exemplo, eu estava revisando agora, antes de começar, um BSC, que é o Balance Scorecard, de um cliente nosso. E, cara, tinha 10 itens, com 3, 4, 5 sub-itens em cada um. Cara do céu, assim, eu faço pela disciplina de ter que fazer. Mas a chance de eu empurrar isso aí para daqui a pouco é enorme. Então, o que que eu faço primeiro? Pela responsabilidade também, né? Exato. Disciplina e responsabilidade, né? Uhum. Então, eu vou falar assim, ó, disciplina e responsabilidade. Porque Exato. você tem que entregar, cara, senão você também perde o cliente, né? O que que te tira o foco, assim, te puxa a atenção? Que tipo de conteúdo? Criar. Criar coisas. Ah, eu estava olhando agora aqui, eu tinha uma das coisas para fazer aqui, eu tinha uma definição de uma remuneração para um head do meu time. E eu quero mudar a remuneração. Pô, é criar, cara, é uma delícia. E eu tinha uma outra coisa urgente. Quando eu me vi, eu tava mexendo no meu RP, olhando o planejamento financeiro de 24 para pensar na remuneração do cara, sendo que não tem pressa. A outra coisa era para entregar hoje. Então, o que tem que criar agora, o que tem que criar, mentira. Agora, conteúdo é difícil, cara. Eu não sou um cara de ficar pendurado, Em redes desfocando no sociais, Instagram, não sou. vendo YouTube. Não, eu tenho horário para isso. Põe na agenda, olhar YouTube, põe na agenda, olhar redes sociais, responder LinkedIn. LinkedIn. Eu quero aproveitar esse gancho aí para falar um pouco sobre minha experiência e algumas observações que eu tenho feito mais recentemente, assim, sobre como que eu trabalho. E eu tenho percebido, e é algo que vem de uma observação própria, assim, que eu tenho momentos de alta concentração, em que eu estou em flow, né? Eu estou executando super, num estado meio que quase de transe, assim, né? Super fluido, super focado. E existe um estado que eu fico, que é um estado meio difuso, digamos assim, muitos pensamentos difusos, que eu vou conferindo várias coisas
e eu vou fazendo conexões, por exemplo, eu olho uma planilha de resultados, daí eu vou buscar um conteúdo sobre aquilo que eu estava analisando, aí eu vou pensar e colocar no papel, aí eu pego e penso sobre alguma entrevista que a gente já fez com o cliente no passado. E esse estado difuso, eu tenho reparado que ele é um estado produtivo, por mais que ele não esteja focado num único assunto, ele é um estado de construção de ideias e pensamentos que antes eu olhava para isso como falta de foco e falta de concentração que não ia levar a lugar nenhum. Mas eu tenho observado um pouco mais sobre a importância desse estado difuso de pensamento e como isso te faz ter ideias, porque às vezes você acumula uma série de conteúdos que ficam no seu subconsciente e quando você vai fazer alguma outra atividade que não tem nada a ver com o que você tinha de objetivo para executar no trabalho, aquilo vem aquela ideia, vem aquilo, aquela epifania, né, que o pessoal chama. E veio do nada, às vezes você está tomando banho, você está, sei lá, no banheiro, você está correndo na rua e aquilo vem. Mas aquilo vem porque você esteve num estado difuso só alimentando seu subconsciente com informação e fazendo com que, deixando o seu subconsciente trabalhar. E eu tenho olhado para esse estado difuso de pensamento com muito melhores olhos, assim, não como um estado de procrastinação, né? Então acho que a beleza por trás disso, acho que é algo que tem me despertado também, sabe? Legal, eu também acho. Eu também concordo com isso. Eu acho que momento de. Eu adoro viajar, assim, às vezes eu vou com minha família para uma pousadinha e tal, e eu gosto de voltar na segunda, né? Quando não tem aula, né? As crianças e tal. Agora tá mais difícil, né? Porque eles estão com uma idade já que não pode faltar. Mas, cara, aquilo me dá uma limpada assim, eu fico olhando de fora, né? Mas um avalanche de ideia, de sacada, pô, não sei o quê. Concordo totalmente com você. Lu, pra gente fechar aqui, queria que você falasse um livro que você leu que mudou sua forma de pensar profissionalmente sobre negócios e que você indica. Tem alguns, mas técnico. Posso falar dois? Um técnico e um comportamental? Puta, comportamental tem dois também. Eu vou falar um técnico e dois comportamentais. Eu vou falar o Spin, né? Que eu conheci o livro antes dos cursos, então depois eu fui fazer o curso. Então, técnico Spin. Mais um técnico, Como Chegar ao Sim, de William Ury, pesquisador de Harvard, livro de negociação. E livro comportamental, Poder do Hábito e Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Só que se não colocar em prática, nenhum dos quatro funciona. Muito bom. Lu, show de bola. A gente está aqui 1h45. Eu acho que foi super rico. A gente contemplou diversos assuntos interessantes, diversas perspectivas também dentro do forecast, fora do forecast. Prazer já se falar contigo. Acho que foi muito rico assim essa conversa. Espero que quem esteja assistindo aí também tenha curtido. Quem assistiu com a gente até o final, um super agradeço meu, né? Lu, alguma mensagem final que você queira compartilhar? Foco, disciplina, ter um objetivo, ter sonhos, ter um mapinha dos sonhos, coisinhas coladas no mapa. Você que é vendedor ou gestor ou empresário, esse é o jogo. E vendas, gente, é assim, não tem como você não ter resultado, não ganhar dinheiro. Se você não está ganhando dinheiro em vendas, tem coisa errada. E se quiser ajuda, não é ajuda para fechar negócio, não. Se quiser ajuda, pô, me ajuda, tô com uma situação assim. Tá aberto lá meu perfil, cientista de vendas, no Instagram. Mas canal mais fácil de lembrar é lá. Pode, o dia inteiro a gente responde coisa para gestor, empreendedor, vendedor lá no canal. E também no meu WhatsApp, se quiser depois, pode pedir lá no cientista, eu mando o WhatsApp. Tem um monte de gente que a gente ajuda. Faz parte da minha missão aí de mudar o patamar de vendas das empresas do Brasil. Vou pedir essa ajuda aí, hein? Também, eu vou te mandar uma mensagem lá no LinkedIn também. Mas é isso, gente. Muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua presença aqui. Um abraço e até a próxima, o próximo Fora do Forecast. Tchau, tchau. Show. Eu agradeço. Valeu, Lu. Valeu, Ju. Obrigado, mano. Abraço. Tchau.